Oi pessoas, tudo bem com vocês? Gente, né, ainda aquela polêmica, dando continuidade àquela polêmica, né, que ainda tá se desenrolando aí, porque ela ainda tá repercutindo no meio da Chibisfera. Tô aqui de frente com o meu computador, vou ler pra vocês aqui as repercussões dessa semana, né, que eu tinha falado até no Shorts, aqui no canal, que a Pipoca Inakin, ela ainda ia, né, se pronunciar sobre o assunto, e realmente aconteceu num vídeo que foi publicado essa semana. O vídeo saiu ontem, né, no canal deles, e eles repercutiram, e a competição também repercutiu, né, o Thiago também falou sobre o assunto, né, e foi bem polêmico, porque os meninos não pouparam palavras, principalmente na Pipoca, né, o Ale não poupou palavras, né, para falar dele. Falaram que o nome dele, ele se dizia, queria enganar o povo até com o nome, né? Que o nome dele era Eric Bernardo da Silva. E o Bruno logo destacou que o jornalismo, a matéria que saiu da Folha, né? Como jornalismo, como a matéria já estivesse errada. Quem deu primordialmente foi o Fórum do Plástico, como a gente sabe, né? No mundo da gibisfera. E depois a Folha de São Paulo deu. A editora publica mangá pirata querendo furar a bolha editorial no Brasil. Aqui eu tô lendo a manchete da Folha de São Paulo, que eu vou botar para vocês também aqui no vídeo. Mas o Bruno fez uma indagação que eu concordo com ele. Primeiro que não é uma editora. Não é uma editora porque não tem um CNPJ, não é uma empresa. Se não é uma pessoa jurídica, não é uma editora. Tá entendendo? Eu não sei se vocês sabem, mas a minha editora, né? Vocês não sabem porque eu nunca falei, né? Mas mais uma editora, ela pode ser considerada uma editora a partir de que ela tem um CNPJ, e esse CNPJ pode até ser um MEI, um microempreendedor individual. Se um microempreendedor individual quiser botar uma editora, ele pode chamar de editora. Se ele não tiver um CNPJ nem como microempreendedor, ele é apenas um editor de livro independente, certo? Então não dá para chamar de editora. E o Bruno destacou bem destacado. Mas tirando isso, eu acho a matéria muito bem escrita, né? E a Folha de São Paulo destacou que aquela desculpa dele, né? Querendo furar a bolha editorial. Porque de tão disruptivo, como diz o Thiago do Comic Zone, porque de tão diferente ele queria fazer que não ficou explicado. Pelo menos ele não consegue explicar isso. Porque um mangá de R$ 70 para não ter royalties, né, para não pagar royalties, não ter licença. Gente, enfim, o Bruno lembrou que ele não tem CNPJ e ele não tem ISBN. Se ele quisesse ser um editor independente, vamos supor que ele tivesse conseguido como editor independente o direito da obra. É possível? Teoricamente é legal, mas é bem provável, mas poderia ser. E o fato dele não ter CNPJ não impediria dele ter conseguido o ISBN. E são duas coisas distintas. O ISBN é um CPF do livro que você compra com a Câmara Brasileira de Livro, certo? São coisas diferentes. E uma coisa mais triste ainda que o Bruno também lembrou, que ele tentou enganar os pequenos youtubers, né? Eu acho que ele não tentou enganar os grandes porque talvez ele ficou com medo. Mas ele tentou enganar pequenos youtubers sim ainda. E uma das pessoas que ele tentou enganar, que realmente percebeu que tinha algo errado, que foi o Diego do Mangás e Mais, né? E ele até fala, olha, na entrevista que ele deu ao canal lá, o que eu não vou falar o nome, também não gostei muito da entrevista, gente. Ele chegou a admitir, ele falou, porque eu assisti isso, ele falou que ele queria que o produto dele chegasse, e a pessoa que ele tentou mentir, ele falou, nessas palavras que eu estou dizendo para vocês, a pessoa que ele tentou mentir, que acho que foi o Diego, suspeitou dele, e ele não conseguiu. E no vídeo do Diego, o Diego falou que ele tinha se sentido ofendido porque ele tinha suspeitado do Eric dar tal ao leitor com carinho. O Bruno destacou a falta de licença, a dificuldade de licença que eles têm, que as editoras têm para comprar, né? E os meninos desconfiam até que ele não conseguiu entrar em contato com esse editor que ele falou que entrou em contato. O editor não, esse licenciante.
acham que pode ser a história dele. Não dá para saber. O Ale chamou ele de picareta nessas palavras que eu tô falando, né? E segundo o Ale, ele queria, na visão dele, eu também acho que eu concordo com isso, né? Mas também não vou entrar muito nessa polêmica. Queria dar um de esperto, segundo o Ale, né? Abre aspas. Ele queria publicar, ele queria vender esses livros fingindo ser uma editora, achando que ele era esperto. E que ninguém iria reparar. Pois só que todo mundo reparou. Na hora que caiu a carapuça, ele inventou uma historinha. O Bruno também destacou a mesma coisa que o Thiago Comiczone também destacou. Que provavelmente alguma editora, eu acho que a JBC ou então uma outra, vai tentar conseguir, provavelmente vai conseguir comprar os direitos de Urusei Yatsura e vai processar ele. Não vai vir para Shogakukan esse processo. Provavelmente deve vir de alguma empresa, de alguma editora nacional que vai comprar os direitos e vai conseguir processar ele. O Daniel, né, também destacou a hipocrisia. Né, eles têm, nos grupos deles têm acesso, né, como é que eu posso dizer para vocês? As pessoas os fãs deles, né, dos meninos do Pipoca, todos compartilham as coisas com eles. E o Daniel mostrou na live deles o expediente do livro que ele fala que é proibido reproduzir, copiar ou digitalizar, escanear, apresentar ou transmitir em partes ou totalidade deste livro sem autorização, segundo as leis dos direitos autorais. E ele fala até o número da lei, 9.000 e alguma coisa. Mas, gente, é muita hipocrisia, gente. E outra coisa que o Thiago destacou e os meninos do Pipoca também destacaram é que uma coisa é você ser fã, outra coisa é você ser editor. Se você é fã de quadrinhos desde criança, isso não te faz um editor. Mas você, por ser fã de quadrinhos, gente, desculpa o cachorro, mas você, por ser fã de quadrinho, você pode fazer o trabalho de edição por amor, mas isso quer dizer que, mas mesmo assim você vai ter que estudar para você aprender a ser um editor. São coisas diferentes, certo? O Daniel destacou, né? Eu tô lendo aqui porque eu escrevi as falas deles no computador. O Daniel destacou que ele passou a perna na Shogakukan e passou a perna na Rumiko Takahashi, né? E ele também destacou que não dá, gente. Não dá pra você dizer, e eu concordo com ele, não dá pra dizer que você é fã e que você, se você não respeita o seu autor, quem criou a obra. Gente, o que ele tá cometendo é um roubo, é um estelionato. Por um momento ontem, eu me parei pra botar no canto, me botar no lugar, sabe? Gente, se fosse eu, se fosse com a minha obra, que alguém tá pegando a minha obra, que é algo que a gente emprega mão de obra, a gente tá botando nosso tempo. Querendo ou não, tá se tornando um trabalho também. É prazer? Mas é trabalho. Você tá perdendo seu tempo. Você tá botando sua energia ali. Aí alguém pega uma coisa que é seu e faz e ganha dinheiro em cima daquilo que é seu. Eu fiquei pensando, se fosse comigo. Poxa. Aí isso bateu fundo, sabe? Assim, poxa, o que você não tá fazendo? É uma sacanagem. Perdão pela palavra. Mas, literalmente, é isto. Eu fui no site dele e tem lá. Se você entrar lá, tem lá os direitos ao leitor com carinho, tem um copyright e tem todos os direitos reservados. Gente, é brincadeira. E ainda tem lá nossos autores. Aí tem Rumiko Takahashi. Ai, meu Deus. Segundo o Bruno, ele perguntou pro pessoal da JBC se eles já estão, né, fazendo alguma coisa, mas também não deu detalhes sobre. Então ficou no ar, suspense. Os meninos falaram que, e aparentemente, pelo que eu também vi, a parte gráfica do livro ficou muito boa. Mas, gente, pelo amor de Deus, como o Alan falou, não sei se vocês conhecem a editora Kozak Naif, que era uma editora que produzia livros tão excepcionais
com um design tão fora do comum que acho que ela gastava fortunas e acabou indo, não sei se foi necessariamente por causa disso, mas ela acabou indo à falência, por os livros dela serem tão disruptivos no mercado, entende? E muita gente tá dizendo, mas ele tá fazendo um trabalho muito bom, ficou um acabamento perfeito, isso aqui, gente. Como disse o Ale, ele poderia ter feito, parafraseando ele, poderia ter feito uma coisa padrão Kozak naif. Mas ele está fazendo algo errado. Ninguém tem que defender esse cara, gente. Pelo amor de Deus. O Daniel falou também, e eu concordo com ele, que para quem quer criar, para as novas editoras, para quem quer surgir, né? Para um fã de quadrinho que quer se tornar um editor de quadrinho, fazendo tudo certinho, isso pode prejudicar. Porque já é difícil editoras consolidadas conseguirem contratos de obras japonesas. Aí tu imagina editoras pequenas depois disso. Agora, repercutindo para vocês, o Bruno também falou que aquela live foi só desinformação. Eu não quero entrar muito disso, mas não gostei da live. Mas minha opinião. O Thiago falou que também foi ruim a entrevista. Segundo ele, ficava assistindo e pergunta isso, porque ele não conseguiu explicar o que é de tão diferente, que era o principal. Eu quero fazer isso porque meu projeto não sei o quê. Meu projeto não sei o quê. Mas ele não ficou claro o que é o projeto dele. Sim, mas o que é o teu projeto? O que de tão diferente teu projeto tem que vai revolucionar o mercado? Ficou no ar. Ninguém sabe. O Thiago disse que não sentiu raiva dele, sentiu pena, né? E ele perguntou, no que imprimir 1000 cópias de um mangá que não foi licenciado vai ajudar na formação de novos leitores no Brasil. Isso porque o Eric Bernardo, né? Falava direto, falava demais da formação de novos leitores, não sei o que as editoras não estavam investindo nisso. Eu concordo, mas uma coisa não se liga à outra. É meio desconexo, sabe? No final eu vou dar uma dicasinha assim, o que eu acho que ele poderia ter feito, sabe? O Thiago falou que é igual um acidente de carro, gente, pelo amor de Deus. Um acidente de carro mesmo. É horrível, mas você continua assistindo. Isso ele falou na entrevista. Porque ele queria ver se saía aquelas perguntas que ele queria fazer. E ele disse que se sentiu culpado. Porque ele dá aquela impressão de que tudo é fácil. Porque ele chega lá falando, gente, nosso próximo lançamento. Mas, gente, quando eles chegam nisso, eles já tem um trabalho enorme por trás. Desde na assinatura do contrato, contato com o licenciante, vai e volta de contrato, de termos de contrato, edição de livro, design, gente, gráfica. É uma infinidade de coisas, gente. É uma infinidade de coisas. Vocês não têm noção. Eu digo isso porque eu já visitei gráfico, sou graduado em design gráfico. Eu sei como é difícil. Não sei necessariamente da prática ainda 100%, porque eu nunca fui de uma editora grande, mas eu sei o que é isso. E ele falou, né, que nos vídeos dele, o Thiago, ele não fala das dificuldades porque é uma influência, né, como todo influência. Ninguém vai falar de coisa ruim, a gente vai falar do lado bom, né? E falou que ele era um maluquinho de rodoviário, um maluquinho de praça. Para fechar o vídeo, a gente queria só questionar assim, esse tal Eric, ele gastou R$2.400 para comprar a coleção Urusei Yatsura. Por que gastou esse dinheiro e gastou 23 mil para imprimir os 1000 exemplares dele? Por que ele não investiu esse dinheiro em títulos autorais? Não dele, necessariamente. Mas tem tanto autor brasileiro bom. Tem tanta gente que faz quadrinho que queria publicar. Por que ele não faz isso? Por que ele não fez isso? Não é não? Por que ele não pegou esse dinheiro dele e investiu, sabe? Em coisa legal. Se bota no mercado, se joga legalmente, cresce. É como aquele meme. Primeiro você começa, depois você melhora. Gente, com esse bendito ditado, eu vou ficando por aqui.
É isto e aguardo vocês no próximo vídeo, gente. Continue aqui no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo para você estar me ajudando e para você que continua me assistindo até aqui, muito obrigado. Tchau, tchau.